que é, cara? Você assiste Clube das Winx? As meninas super poderosas? Isso é desenho de frutinha? Vai ver Ben 10, Mutante Rex, X-Men Evolution, Liga da Justiça. Isso que é desenho de macho, Clube das Winx. Isso é coisa de menininha. Isso é desenho de frutinha. Você é viado por acaso? Ai, meu pai do céu. Santa ignorância. Haja paciência. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Davidson Santos e sejam bem-vindos ao canal Operação DFS. E no vídeo de hoje eu vim falar de alguns desenhos para meninas que meninos também assistem ou assistiam. Porque afinal de contas, desenhos são para todo mundo, então não entra na minha cabeça que tal desenho só deve ser assistido por meninas e tal desenho só deve ser assistido por meninos. Desenho é desenho e cada um tem o direito de assistir o que bem quiser. Então, antes de começar o vídeo, é aquele mesmo esquema de sempre. Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo e ativem o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo de novo que eu postar aqui no canal. Então, sem mais enrolações, vambora pro vídeo. Bom, um desenho considerado pra menina, que eu tenho certeza que muito marmanjo já assistiu também, é As Meninas Superpoderosas. A história do desenho vocês já conhecem. Sendo literalmente criadas pelo professor Otônio, as meninas superpoderosas, Florzinha, Lindinha e Docinho, usam seus poderes para combater o crime e livrar a cidade de Taos de um dos seus perigos diários, geralmente do Macaco Louco, que é um dos vilões principais do desenho, juntamente com o Ele, que também é outro vilão que deu muita dor de cabeça para as meninas superpoderosas. E o simples fato das meninas superpoderosas ser um desenho voltado para as garotas, isso não impede que meninos também possam assistir o desenho. Qualquer garoto que não fosse tão ignorante e experimentasse assistir o desenho, provavelmente iria se interessar pela história, pela aventura e pelos personagens do desenho. Então não tenho vergonha de dizer que vocês assistiram As Meninas Superpoderosas, que é um desenho muito legal, seja para garotas ou garotos. Também tem As Meninas Superpoderosas Geração Z, uma versão em anime das Meninas Superpoderosas que eu confesso que eu não gostei muito. Eu prefiro As Meninas Superpoderosas versão americana mesmo. Nessa versão, Florzinha, Lindinha e Docinho não são irmãs, nem muito menos foram criadas pelo professor Otônio. Nesse anime, elas são apenas amigas e seus poderes são bem diferentes do desenho original. Em 2016 foi lançado um novo reboot de As Meninas Superpoderosas, que eu nem preciso dizer que nem se compara ao desenho original. Esse reboot das Meninas Superpoderosas de 2016 é uma versão mais assim pra criança e mais infantilizada de As Meninas Superpoderosas de lá de 1996. Os vilões do desenho são praticamente os mesmos. As Meninas Superpoderosas também têm os mesmos poderes que elas têm lá no desenho original. A única diferença de um desenho pro outro é o designer e a dublagem. Tá, e a história que também é muito infantil. Tá, merece um desconto. Esse desenho não é lá a coisa mais madura que você vai assistir, mas também não é lá aquela coisa totalmente boba. Não é um Jovens Titãs em ação da vida. Um desenho de menina que muitos garotos também assistiam na TV Globinho, inclusive eu, que não poderia faltar aqui nessa lista de desenhos de meninas que meninos também assistem, é o desenho das Três Espiãs Demais, que por mais que vocês já conheçam a história do desenho de trás pra frente, bem, eu preciso ter algo pra falar desse desenho aqui no vídeo. Então, bora lá. Bom, o desenho gira em torno de Alex, Sam e Clover, três garotas adolescentes que precisam dividir o seu tempo entre serem adolescentes normais, estudantes do ensino médio, e serem espiãs secretas da WUP, a Organização Mundial de não sei lá o que, cujo dono é o Jerry. O Jerry é aquele velho careca que é o patrão delas, que sempre que tava rolando alguma corrupção no mundo ou algo do tipo, aparecia uma passagem secreta de qualquer canto que elas estivessem e sugava elas lá pra WUP. Eu não sei como aquele velho fazia isso. Se vocês têm alguma teoria relacionada a isso, me contem aqui nos comentários, porque até hoje eu não consigo entender. Surgia meio que um alçapão assim, se elas estivessem no chão, no guarda-roupa delas, no armário da escola delas, em qualquer canto que elas estivessem. Aquilo é surreal, até hoje não consigo entender. Cada uma delas tinha um uniforme com a cor diferente. A Clover usava um uniforme vermelho, a Sam um uniforme verde e a Alex um uniforme laranja. Além do mais, elas também tinham personalidades bastante distintas. A Sam era a inteligente do grupo, a Clover a patricinha, já a Alex ela é a esportiva do grupo. A Alex ela é muito chegada em esporte e ela também curte uma boa alimentação. E além do mais, ela também é muito linguaruda. Meu pai do céu, a Alex tem um episódio lá que ela entregou a
Clover pro crush dela. Foi assim, a Clover, ela tava lá no corredor da escola, conversando com um cara que ela gostava. Daí a Alex chegou assim: nossa, esse é o cara que você gosta? Nossa, ele é gatinho. Daí a Clover fica com a maior cara de tacho, só rindo pra não chorar. Coincidência! Esse é meu filme favorito também. Clover, esse é aquele cara que você falou que tava super apaixonada? Ele é bonitinho do jeito que você falou. Olha, ela gosta muito, mas muito de você. Bom, eu vou deixar os dois pombinhos a sós. A Alex, a Cynthia e a Clover, além de boas espiãs, elas também eram muito namoradeiras. Não aguentavam ver um cara boa pinta na frente delas que já queriam pegar. Apesar de que elas levavam mais fora dos caras do que de fato conseguiam pegar um. Principalmente a Clover. Porque apesar de namoradeiras, as três não tinham lá muita sorte com esse negócio de relacionamento, não. Eu esquecendo de mencionar que no desenho existe um episódio onde as meninas acabam conhecendo três rapazes e elas acabam se apaixonando por eles. Daí cada uma começa a namorar com um dos rapazes, que inclusive o nome deles são Tyler, Wyler e Skyler. Daí quando eu vi esse episódio pela primeira vez eu falei assim: ué, essas três namorando? Suspeito. Gente, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Dito e certo, porque os três nem humanos eram. Na verdade, eles eram robôs projetados para eliminar elas. Pois é, essas três não me têm sorte no amor. Eu acho melhor elas se pegarem entre si, porque namorar tá difícil. Eu acredito que não só eu, mas também a maioria das pessoas que assistiam ao desenho ficavam doidinhos esperando a hora do Jerry sugar as três lá pra UP, só esperando pra ver quais eram os benditos dos apetrechos que elas iam ganhar. Em todo santo episódio, elas ganhavam um apetrecho diferente pra ajudar elas nas suas missões. Os apetrechos mais famosos do desenho são o secador túnel de vento 9000 e a lixa de unhas laser, que eram apetrechos que elas usavam com bastante frequência. Porém, as três, elas não ganhavam sempre os mesmos apetrechos. Ou seja, por exemplo, a Cynthia ficava com o secador túnel de vento 9000, a Alex com a lixa de unhas laser e a Clover com algum outro apetrecho lá. Os únicos apetrechos que as três usavam juntas eram aquelas mochilas a jatos e aqueles comunicadores cor-de-rosa. Tinham 1001 utilidades. Aqueles comunicadores não só serviam para elas se comunicarem, claro, mas também servia para elas trocarem de roupa. Literalmente, elas apertavam um botãozinho e elas trocavam de roupa logo. Quem precisa ir ao shopping com um comunicador desse? Um desenho voltado mais para as meninas, mas que muitos meninos também assistem ou já assistiram. É um desenho que eu acho que vocês já estão cansados de ver eu falando desse desenho aqui no canal, que é o Clube das Winx. Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna. Quem aí não gosta dessas seis fadas? É praticamente impossível encontrar alguém que não goste desse desenho e dessas seis personagens. Eu não vou me aprofundar muito na história do desenho, porque, pelo amor de Deus, quem não conhece esse desenho? É praticamente impossível que você nunca tenha sequer ouvido falar desse desenho. Eu não vou me aprofundar muito na história do desenho, por motivos muito óbvios. Para vocês terem ideia, a música de abertura do desenho ganhou até uma versão em funk que se tornou muito popular, inclusive. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntos somos invencíveis. O Clube das Winx se tornou um desenho tão popular entre os jovens que é claro que a Rainbow, a produtora do desenho, não poderia deixar de lucrar um pouco mais em cima do sucesso que esse desenho acabou tendo. Sendo assim, o Clube das Winx possui 4 especiais, 3 filmes 3D, 2 spin-offs, que no caso é Pop Pixie e Road of Winx, e uma série em live action intitulada de Fate, a saga Winx. Gente, por favor, me falem aqui nos comentários qual era a Winx favorita de vocês. No caso, qual é a Winx favorita de vocês? A minha, no caso, é a Musa. Eu acho bastante legal aqueles poderes dela de música, principalmente lá nas primeiras temporadas. Que é isso? Ela consegue deixar uma pessoa surda. E aquelas esferas de música que ela fazia, que tinha um formato de um globo de discoteca, se eu não me engano. Maneiro demais aquilo. É pena que ela parou de usar. Depois da Musa, os poderes das Winx que eu mais gosto são os poderes da Tecna e da Aisha. Da Tecna, eu não preciso dizer, né? Me identifico bastante com ela porque, né, a fada da tecnologia, né? E, bem, eu fico praticamente o dia todo no celular, né? Enquanto aos poderes da Aisha, eu gosto dos poderes dela porque, gente, eu não sei porquê, mas eu sempre tive uma fixação por personagens que têm poderes relacionados à água. Não sei porquê, apesar de eu não saber nadar. Inclusive, eu preciso dizer pra vocês que eu tenho um crush na Katara de Avatar e também no Aqualad dos Jovens Titãs. E já que o foco desse vídeo é falar de desenhos de meninas que meninos também
também assistem, por que então não falar também de Frozen? Que apesar de ser um filme, também não deixa de ser um desenho, por motivos óbvios, é desenhado também. Também é desenhado que nem um desenho comum, de 20 a 23 minutos. A diferença entre Frozen e um desenho comum é que Frozen é um longa-metragem. Frozen tem de 1 hora a 1 hora e meia mais ou menos, e um desenho comum tem de 20 a meia hora. Tudo nesse filme me encanta. A história, os personagens, a animação e, é claro, as músicas. Inclusive, a minha música favorita de Frozen é Let It Go, ou Livre Estou em português. Não que as outras músicas do filme sejam ruins, é incrível como essa música consegue ser legal em qualquer idioma que for. Eu já ouvi essa música em português, de inglês, francês, espanhol, mandarim, japonês, e todas as versões dessa música são incríveis, eu não tenho do que me queixar. E só pra deixar bem claro pra vocês, eu não assisti Frozen em todas essas línguas não, tá, gente? Eu só pesquisei no YouTube Let It Go em todas essas línguas e fiquei ouvindo a música, só isso. E mesmo não existindo nenhuma regra que fala que Frozen só pode ser assistido por meninas, ainda assim vai aparecer algum enviado do capiroto dizendo: ah, isso aí é desenho de menina, isso aí é pra menina. Menino que assiste isso é gay, é boiola, é frutinha. Pra você ver como é a situação. Um outro desenho voltado para as meninas é bastante parecido com o Winx, inclusive passava na falecida TV Globinho, é Witch. Eu achava que as Witches eram fadas, ao invés de bruxas. Mas também não tem como você ver um desenho onde 5 garotas com poderes mágicos têm asas e não achar que essas personagens são fadas. Não tem cabimento uma coisa dessa, não tem como. Se tem asas, então automaticamente eu pensei que elas eram fadas. Deixem aí nos comentários se vocês também achavam que as Witches eram fadas. Quando o Witch passava na TV Globinho, eu era criança, eu tava cagando pro significado de Witch. Eu tava pouco me lixando pro que Witch significa. Só depois de grande que eu vim descobrir que Witch significa bruxa. Quando a gente é criança, a gente não dá atenção pra esses detalhes. A gente só quer assistir e pronto, se divertir. Não quer nem saber de nada. Eu achava o Witch um dos desenhos mais estilosos da TV Globinho. Tanto que quando esse desenho parou de ser exibido pela TV Globinho, eu fiquei puto, eu ficava me perguntando, eu ficava assim, ué, já passou Jack Chan, já passou Três Espiãs Demais, já passou Jake Long, o Dragão Ocidental, mas cadê o Witch? Eu ficava atrás de Witch todo dia, sem saber que o desenho já tinha acabado. Tinha a segunda temporada de Witch, mas eu acho que ela não foi exibida pela TV Globinho. Eu acho que pela TV Globinho só foi exibida apenas a primeira temporada do desenho. A abertura de Witch também não fica pra trás não, viu? Inclusive é muito boa. Inclusive eu acho que a abertura de Witch dá de 10 a 0 da 7ª temporada das Winx e da 8ª. Esse desenho chegou até a rivalizar com o Clube das Winx, que coincidentemente ambos os desenhos são bem parecidos em alguns aspectos, que fez com que muitas pessoas falassem que um desenho é cópia do outro. Eu preciso dizer que eu não julgo essas pessoas que acham que um desenho é uma cópia um do outro. Não tô afirmando que são, mas não tem como não fazer essa comparação, como não achar que é uma cópia um do outro. Ambos os desenhos são esses desenhos padrões de meninas. 5 garotas amigas com poderes mágicos que tem que salvar o mundo contra as forças do mal. A diferença é que em Witch são 6 garotas protagonistas e pronto. Já em Winx, no início eram 5, depois aumentou para 6. Os poderes das Winx são mágicos, são poderes mágicos de fada, e as Winx têm poderes elementares de bruxa. E por mais que o termo bruxa não seja utilizado no desenho, e sim guardiãs, as Witch são de fato bruxas. Na real, algumas das Winx também possuem poderes elementares, como por exemplo a Bloom, que controla o fogo, a Flora, que controla as plantas, a Stella controla a luz, o sol, e também a Aisha. A Aisha consegue fazer tudo que um personagem usuário de água faz, manipular água e tal, só que ela não usa essa habilidade dela com a água com muita frequência no desenho. Ela usa mais aquelas ondas de plasma cor-de-rosa que ela chama de Morphic. Apesar dos seus poderes estarem relacionados à água, os poderes dela não são só puramente água, que nem os poderes da Irma das Witch. Sim, a Aisha pode fazer tudo que um personagem usuário de água faz. Ela pode sim manipular a água como ela quiser, apesar dela não utilizar muito essa habilidade. Eu não vou falar da Tecna nem da Aisha, porque elas são as fadas da música
e da tecnologia, e apesar de música e tecnologia serem os poderes de fada que elas possuem, música e tecnologia não são bem elementos. Por isso, eu não vou falar delas. Também existem vários desenhos de meninas que meninos também assistem ou assistiam. Eu vou falar de alguns aqui no vídeo, só que bem por cima, porque eu não lembro muito bem dos acontecimentos desses desenhos. Como, por exemplo, A Vida e as Aventuras de Juniper Lee, que apesar de não ser bem um desenho para meninas, apesar da protagonista ser uma menina, não é aquele tipo de desenho que seus amigos vão ficar te zoando caso verem você assistindo. Bom, a história do desenho é a seguinte: a Juniper, a protagonista do desenho, é uma Techuanzé. Techuanzé é um tipo de protetor ou protetora responsável por manter o mundo humano e o mundo da magia em equilíbrio. Nossa, muito original, né? No universo de Juniper Lee existem várias criaturas mágicas que, por sinal, só a Juniper, que é a Techuanzé, pode enxergá-los. Humanos comuns não podem. Na verdade, só mais 3 pessoas podem enxergar esses monstros: o Ray Ray, o irmão caçula da Juniper, a Ama, a avó dela. Sim, o nome da avó dela se chama Ama. E o Morrow, que é aquele cachorrinho mágico de 600 anos que a Juni tem, que inclusive fala e que ajudava ela em fazer várias coisas, como por exemplo, preparar poções mágicas. Techuanzé é meio que um cargo ou uma responsabilidade passada de geração a geração na família Lee, que é a família da Juni. A avó dela era a Techuanzé antes dela. Como Techuanzé, a Juni, ela ganha algumas habilidades mágicas, só que nada muito surpreendente. Ela só ganha a habilidade de enxergar os monstros à sua volta e o poder de artes marciais. Sim, o poder de artes marciais, esse é o poder dela. E também ela possui um bracelete mágico sempre que tem alguma confusão na Baía das Orquídeas, que é o lugar onde a Juni mora. Eu também curtia ver Hi Hi Puffy Yumi Yumi, Monster High, tanto a versão 2D que passava de segunda a sexta no SBT, como também os filmes 3D que passavam no SBT no sábado e também nos domingos na Cartoon Network. DC Super Hero Girls, que é um desenho que conta o dia a dia de algumas das super-heroínas da DC Comics, só que numa versão mais infantilizada, mais para crianças, como Supergirl, Mulher Maravilha, Batgirl, Bumblebee, só que nessa versão elas são adolescentes ao invés de adultas. DC Super Hero Girls é um desenho para meninas que você assiste quando não tem nada melhor para assistir, só que mesmo assim dá para passar o tempo. E antes que eu me esqueça, eu também gostaria de citar alguns dos filmes da Barbie aqui no vídeo, que os que eu particularmente mais gostava quando eu era menor era Barbie Fairytopia, Barbie Fairytopia e a Magia do Arco-Íris, Barbie Escola de Princesas, Barbie Moda e Magia, Barbie O Segredo das Fadas e Barbie em Vida de Sereia 1 e 2. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo de novo que eu postar aqui no canal. Se vocês acharam que eu esqueci de falar de algum desenho de menina que meninos também assistiam, deixem aqui nos comentários. E também deixem aqui nos comentários algumas sugestões de vídeos que vocês querem que eu grave aqui pro canal. Então é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.